faculdade lá no Rio, na UFRJ, e vim fazer a residência aqui em Teresópolis. Em que lugar? 2005, aqui no Hospital das Clínicas de Teresópolis. E voltei para o Rio, fiz a minha especialização em cirurgia do joelho de 2008 para 2009. E aí então eu decidi voltar para trabalhar em Teresópolis, porque a gente, né, discutindo com a minha esposa, a gente achou melhor a cidade para morar. Voltamos para Teresópolis e desde então a gente está trabalhando aqui na cidade como ortopedista. Eu sou da cidade, nascido e criado aqui, fiz a minha faculdade aqui, me formei em 2008 aqui na Unifeso. E em 2009, 10 e 11 eu fui para São Paulo. Eu fiz a minha residência no IFOR, Instituto de Fratura, Ortopedia e Reabilitação. E no ano de 2012 eu fiz a minha especialização em cirurgia do joelho. Terminando a especialização, voltei para cá para trabalhar e dar continuidade na vida aqui em Teresópolis. Justamente na cirurgia do joelho, né? A gente chegou mais ou menos na mesma época, que era em torno de 2010, 2011, aqui na cidade de volta. E a gente estava começando então na cirurgia de joelho, e então a gente, conhecia um grupo de médicos, outro conhecia o outro, e eles falaram, por que vocês não se juntam e começam a trabalhar juntos, né? E assim a gente fez. E foi bom desde o início, né, Dudu? A gente começou, a gente tinha a mesma visão, mesmos ideais e as mesmas técnicas cirúrgicas eram bem parecidas. Isso foi bem importante e a gente conseguiu se dar bem desde o início e estamos aí há pelo menos uns 7, 8 anos trabalhando juntos. A gente se encontrava no centro cirúrgico e aí começou aquela coisa, muitas vezes a nossa especialidade é uma especialidade que muitas vezes você não consegue trabalhar sozinho, você precisa ter alguém ali operando junto com você. Tem alguma dúvida, muitas vezes é uma coisa que a gente precisa de uma ideia nova, alguma coisa para estar chegando num final de uma cirurgia com um resultado legal. Então a gente começou a operar junto, né? Tem uma cirurgia, eu ia ajudar ele ia me ajudar, e aí a gente começou a operar junto desde então. E hoje a gente opera só junto, né, Fred? Hoje a gente só está junto. Quando tem cirurgia a gente está junto. O que mais contribuiu para isso foi a nossa formação, que por mais que tenha sido em lugares diferentes, eram voltadas para uma ortopedia mais moderna, né? Uma ortopedia com conceitos novos, diferente daquela ortopedia antiga que era só fratura e olhar só a articulação, a gente vê o paciente como um todo, né? E eu acho assim, às vezes para tratar uma lesão de joelho a gente não tem que tratar só o joelho, a gente tem que tratar quadril, tem que tratar a coluna. E aí eu acho que isso a gente tem muito, sabe? Então acho que isso foi uma das coisas importantes para a gente conseguir estar junto e trabalhar bem aí. Falando, na verdade, no nosso caso, a gente trabalha muito com cirurgia artroscópica. Né? Então, assim, há 10, 15 anos atrás, a cirurgia do joelho, a cirurgia do ombro, até artroscópica mesmo, eram utilizadas técnicas que, assim, o resultado funcional era muito ruim. E assim, a gente já veio com uma visão mais nova de técnicas menos agressivas, cirurgias minimamente invasivas, procedimentos preventivos que muitas vezes evitam ali uma progressão de artrose, de lesões mais graves. Então, assim, essa ideia de coisas menos agressivas e que causam menos dano no paciente, eu acho que contribuíram para isso aí. E com menos agressividade e com melhores resultados, pelo menos na nossa concepção. Reabilitações mais precoces, né? Isso. Assim, para dar um exemplo, antigamente o pessoal fazia uma reconstrução do ligamento, ficava ali 6, 8 semanas com gesso, sem dobrar o joelho. Então, isso daí atrapalhava a reabilitação. Hoje não, a gente opera um paciente desse, no dia seguinte o paciente tem alta andando, já começa a fisioterapia o mais rápido possível, então a coisa está bem mais acelerada. Na verdade era uma ideia nossa já de algum tempo, né, Fred? A gente pensava em tentar montar um consultório
que a gente conseguisse trabalhar com procedimentos preventivos, com indicações cirúrgicas no lugar nosso. E a gente já vem pensando nisso aí talvez uns 4, 5 anos, mais ou menos, né? Só que assim, a gente nunca teve a oportunidade. E aí, de um tempo para cá, a gente queria botar isso para frente e resolveu dar continuidade aqui na clínica. Historicamente, a primeira queixa de paciente ortopédico, em qualquer clínica que você vai, é coluna. Em segundo lugar é ombro. E, em terceiro lugar, é as doenças do joelho, né? Seja as doenças dos pacientes mais jovens, que são mais ligamentares, mais desportivas, ou seja, doenças de pacientes mais velhos, a partir dos 50, 60 anos, que já são mais doenças degenerativas. E o nosso perfil segue mais ou menos o padrão nacional ou até internacional aí de procura. A gente tem uma procura maior pelas patologias do joelho porque é a nossa especialidade e os pacientes sabem disso também. Mas aqui na clínica a gente atende todas as patologias ortopédicas e tem muito joelho, muito ombro, muita coluna e depois vem as outras articulações em menor quantidade também. Eu acho que assim, vem em primeiro lugar muito por conta da obesidade, falta de atividade física regular. Então assim, hoje a gente pega muito paciente que eu tenho uma dor crônica na coluna, mas assim, está fora do peso, não vem fazendo uma reabilitação adequada, a alimentação é ruim, qualidade muscular é ruim também, então isso tudo interfere. Então assim, o intuito da clínica é lógico que a gente tem que tentar fazer o tratamento, mas eu acho que a função principal é a gente tentar trabalhar com orientação de como deve ser esse tratamento, como o paciente deve proceder para tentar alcançar ali um equilíbrio. Muitas vezes não é rápido, é longo, mas eu acho que o intuito é mais ou menos esse. A gente tem uma série de coisas hoje voltado para a coluna, né? A gente tem medicamentos, colágeno, glicosamina e condroitina, perceia, várias coisas que atuam, na verdade, prevenindo ali um envelhecimento articular. É lógico que assim, o medicamento ele não vai agir por si só, é importante ter esse complemento de peso, reforço, reabilitações seriadas que muitas vezes fazem esse trabalho. Em outras articulações, muitas vezes quadril, joelho, ombro, tornozelo, a gente muitas vezes hoje tem entrado com infiltrações de ácido hialurônico, que é uma coisa que é mais recente agora, que antigamente usava muito corticoide, que é uma coisa que destrói a articulação. Então assim, hoje a gente usa um material sintético que ele, na verdade, faz uma prevenção desse desgaste articular. Então a gente tem o ácido hialurônico, tem o plasma rico em plaquetas, tem uma série de coisas que na verdade evitam esse desgaste e na verdade trabalham de forma preventiva. E tem menos efeitos colaterais também. Na verdade, quase efeitos colaterais nenhum. Na verdade, assim, é uma nutrição muitas vezes da cartilagem, sem que isso cause na verdade um desgaste. Só na verdade, na maioria das vezes, só traz benefícios. A gente pensa muito sobre isso é tratar sempre o paciente como um todo, né? Ele chega aqui com aquela dor na coluna e aí a gente pergunta como é que está o hábito alimentar. A gente não é nutrólogo, não é nutricionista, mas a gente orienta, fala, olha, você está comendo muito carboidrato, vamos tentar comer um pouco mais de proteína. E eu acho que o que é fundamental e que eu lanço mão toda hora é de exercício físico. Os pacientes que a gente orienta a fazer um pilates ou fazer um treinamento funcional e realmente fazem, eles voltam e falam, doutor, olha, melhorou muito, né? Os pacientes que a gente orienta e não fazem, eles falam, doutor, continua doendo, continua incomodando. Então, o que eu vejo na minha prática clínica é que realmente os pacientes que conseguem fazer exercícios físicos, reforçam a sua musculatura, têm um bom alongamento,
eles têm um benefício e têm essa medicina preventiva que você estava perguntando aí, né, de voltar e ter uma qualidade de vida um pouco melhor, mesmo com a doença, porque a artrose, por exemplo, depois que ela se instala, depois que tem a degeneração, a gente não consegue mais reverter, mas a gente consegue dar qualidade de vida. E é nisso que a gente tem que trabalhar. Essa que é a nova ortopedia, né? A ortopedia antiga, ela se vidrava muito na artrose, ela tratava a doença. Hoje a gente trata o paciente. Posição, muitas vezes, de eu estou deitado na cama, tentando ver o celular, digitação excessiva, tudo isso pode trazer problema para o paciente. Então, assim, são hábitos de postura, a coisa que o Fred falou da qualidade muscular, do reforço, ajuda nessa questão postural também, de uma maneira indireta faz a prevenção disso, né? Mas, assim, são coisas realmente que atrapalham atualmente esse tipo de lesão. E hoje o que eu acho que é bastante difícil, no jovem principalmente, jovens que têm hoje 15, 20 anos, eles às vezes estão tão conectados que eles não praticam exercício físico. Vida sedentária. Tem uma vida sedentária, por mais que sejam jovens e não sejam obesos, mas eles têm dor que são características daquelas pessoas realmente sedentárias. E é muito difícil a gente conseguir fazer ele desconectar e ir para uma academia. Geralmente, assim, o que a gente pega mais no consultório, muitas vezes é até uma espasticidade da musculatura. Muitas vezes é aquele paciente que não tem uma musculatura preparada, vai fazer um determinado movimento e a musculatura trava. Então, assim, a gente vê que, na verdade, o que causa isso? É a fraqueza muscular, é o sobrepeso, é um hábito inadequado. Então, geralmente, essas coisas realmente influenciam ali nessa agudização, nessa crise dessas dores. O ombro, principalmente em pacientes mais idosos, né? Pacientes idosos que eu digo acima de 50, 60 anos, que eles já têm uma fraqueza da musculatura, que é inerente a qualquer pessoa, e que fazem muitos exercícios acima da cabeça. Principalmente exercícios de pendurar roupa no varal, exercícios de pegar alguma coisa pesada numa prateleira, e isso força muito os ombros. Alguns esportes também, como natação, podem causar esse tipo de lesão, né? E no ombro, principalmente, a gente tem as tendinopatias, né? Tendinite de supraespinhoso, infraespinhoso, que são as musculaturas que fazem a movimentação do ombro. Por mais que seja às vezes só uma inflamação, não tenha uma lesão especificamente, é mais um processo inflamatório, elas são incapacitantes, né? Melhoram bastante com a fisioterapia, com a medicação na hora da agudização, mas que, de novo, se a pessoa é ativa, ela faz um bom exercício físico, essas tendinites elas tendem a diminuir e até desaparecer completamente, né? Então, o que a gente pega muito no consultório, eu acho que o joelho ele é uma mistura, muitas vezes, um paciente jovem e um paciente idoso. Então, assim, a gente pega no paciente mais jovem, geralmente lesões meniscais, Menisco, né? O menisco, lesões ligamentares, o paciente fez um entorse, teve um trauma e faz alguma lesão dessa e muitas vezes essa lesão ela evolui até com o envelhecimento futuro, né? Nos pacientes mais idosos, a gente realmente vê mais a artrose do joelho, né? Que é o envelhecimento da articulação. Então, geralmente quando está instalado é uma coisa que a gente não consegue reverter, mas o que a gente tem tentado realmente trabalhar é na coisa preventiva, né? Essas orientações, na verdade, para evitar uma progressão dessa artrose. No paciente mais jovem, é uma coisa que hoje é mais fácil. Eu tive uma lesão ligamentar, uma lesão meniscal, muitas vezes a gente consegue, ou indica uma cirurgia, ou indica algum tratamento específico para tentar reabilitar esse paciente da melhor forma possível.
Nos pacientes jovens que têm lesão ligamentar ou lesão meniscal, a gente não tem como fugir muito de uma cirurgia. Seja para a correção com sutura do menisco, com menissectomia, quando a gente não consegue fazer a sutura, ou com a reconstrução dos ligamentos, quando se faz necessário. Joelho. No joelho. Nos pacientes mais velhos que têm artrose do joelho, a gente tem um procedimento final que seria a cirurgia de colocação de prótese. Mas hoje em dia a gente tem evitado isso o máximo possível. A gente tenta fazer com que o paciente reforce a sua musculatura, melhore a sua qualidade articular com exercícios físicos e principalmente a gente tem a injeção de ácido hialurônico, né, que é uma infiltração, como o Dr. Eduardo falou, diferente do corticoide, ela tem bastante benefício e tem poucos efeitos, quase nenhum efeito colateral. Com isso a gente consegue proteger bem ali a cartilagem do paciente que tem artrose. Nas outras patologias, coluna e ombro principalmente, a gente trata de forma fisioterápica e também orientando o reforço muscular. O exercício físico está sempre na minha prescrição. Eu sempre oriento o paciente à prática de exercícios físicos, cada um com a sua limitação. Na coluna é mais difícil a gente precisar fazer uma cirurgia, mas no ombro, eventualmente, quando a gente tem uma lesão propriamente dita, não é só o processo inflamatório, a gente precisa fazer a reconstrução dos tendões do ombro também. E aí a gente indica a cirurgia. Eu sou cirurgião de joelho, não faço esse tipo de cirurgia, mas a gente orienta e encaminha para os cirurgiões específicos de cada área.